Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Nós estamos tratando aqui hoje, é um assunto mais longo, dos demônios na Bíblia. A palavra demônio, como eu já deixei claro no outro bloco, é alma, é espírito humano, e que pode ser bom, do tipo assim de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi, de uma Irmã Dulce da Bahia, um espírito de Bezerra de Menezes, como o espírito de Eurípides Barçanufo, um espírito de Chico Xavier. Então, demônio pode ser um espírito evoluído e não só um espírito atrasado, mau, como passou a ser no cristianismo ao longo dos séculos. Porque nós temos que olhar o significado da época e não o significado falso. Eu vou dar um exemplo. A palavra bárbaro, lá na história, nós aprendemos que bárbaro é o habitante fora do Império Romano, ou então do Império Helênico, o Império Grego. Então, o bárbaro para o grego e para o romano eram as pessoas todas que não habitavam dentro do império, que não faziam parte do Império Romano e do Império Grego. Agora, hoje, nós usamos a palavra bárbaro, ela tem outra conotação. Por exemplo, alguém chega e diz assim: houve um crime bárbaro em tal lugar. É outro significado. Um outro exemplo, a pessoa diz assim: você tem que ver esse filme, é um filme bárbaro. Vejam que o assunto modificou-se por completo. Também com a palavra daimon, em grego, e traduzida para o português demônio, houve uma transformação do significado. E que, como eu disse no bloco anterior, porque Jesus só tirava demônios maus das pessoas, pois demônio bom não prejudica ninguém, não atormenta ninguém. Então, com o tempo, as pessoas, por um atraso, eram muito atrasadas, os próprios padres lá do princípio do cristianismo não sabiam ler. Então, eles passaram a interpretar a palavra demônio de modo diferente, como se todo demônio fosse mau. Não. Se são almas, se demônios são espíritos humanos, eles podem ser maus, sim, mas podem ser também bons, como podem ser mais ou menos. Quer dizer, nem tão maus e nem tão bons, como geralmente são os espíritos humanos. Como nós, como eu, como você que está me prestigiando com a sua audiência, nós somos demônios, os espíritos que nós somos. Mas nós não somos iguais a um São Francisco de Assis e iguais a um Chico Xavier, mas também não somos iguais a um Átila, não somos iguais a um Gengis Khan, não somos iguais a tantos outros por aí que são anônimos e que são perversos. Graças a Deus não somos. Mas, então, nós somos o quê? Espíritos, mais ou menos. Todos nós, então, somos demônios encarnados, mais ou menos. Estou falando de acordo com a Bíblia, porque a hermenêutica ensina para nós que é importante nós, para entendermos a Bíblia, nós sabemos o significado das palavras na época em que os textos bíblicos foram escritos. E se demônio significava alma naquela época, por que hoje vai significar só espírito mau? Então, não confundamos as coisas. Agora, o tal de Lúcifer, por exemplo, que alguém poderia dizer: mas o Lúcifer é um anjo.
E anjo, como eu disse antes, ele é anjo porque ele é um mensageiro. Ele é um espírito enviado, é um office boy do mundo espiritual para nós. Então, o Lúcifer, que vem da palavra ou das palavras latinas, ferre, que significa transportar, é um verbo, ferre, e vem da palavra lucis, que significa luz, substantivo luz. Então, literalmente, Lúcifer é aquele que transporta luz. E acontece que essa palavra, Lúcifer, na Bíblia, ela é alegórica. Ela significa inteligência. A inteligência de um espírito que revoltou-se contra Deus e que dirigiu, essa inteligência desse espírito dirigiu a revolta, a chamada rebelião dos anjos, dos enviados que estão aí perambulando pelo espaço. E no caso aí, dessa revolta dos anjos na Bíblia, de enviados atrasados, enviados que estão por conta de bagunçarem o mundo, agindo do modo contrário do que os espíritos bons, os anjos, os enviados bons agem, porque os bons, eles vêm com coisas boas para nós. Por isso, João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, repetindo, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, lá está escrito assim, irmãos, examinai os espíritos para saberdes se são bons, se são de Deus ou se são do mal, se são das trevas, para que não venhais dar crédito a falsos profetas, a falsas profecias, mostrando, João, aí, que as profecias são feitas por espíritos. Mas esses espíritos se manifestam através de quem? De médiums, de indivíduos que têm o dom da mediunidade, que têm o dom espiritual e que, no Velho Testamento, se manifestavam através daqueles homens de Deus, vamos dizer, aqueles homens santos e que eram, o que o Kardec ensina para nós, eram os médiuns de hoje. Hoje nós não chamamos um indivíduo que tem esse dom de profecia, eu digo um dom verdadeiro, porque há muitos falsos profetas por aí, mas um indivíduo que tem o dom verdadeiro de profecia, no tempo lá do Velho Testamento, ele era chamado de profeta. Hoje ele é chamado de médium. Então, o médium, ele recebe o Espírito e é o Espírito que profetiza. Repetindo, então, para quem quiser conferir, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, para ver que as profecias são feitas através de espíritos. Vejam também lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 24 até o versículo 30, lá está escrito que 2 homens profetizavam recebendo espíritos e que foram elogiados por Moisés. Então, a palavra demônio, ela é alma, de acordo com o significado da época, e não é só na Bíblia, em outros textos antigos também, demônio, daimon em grego, significa espírito humano, que pode ser bom ou mal. Então, todos nós somos demônios, todos nós, e somos mais ou menos, ou bons ou maus, e que quando são maus,
perturbam as pessoas. Por isso aí, muitos irmãos nossos evangélicos sabem disso. Eles tiram espíritos das pessoas. São espíritos humanos e que algumas igrejas aí estão chamando até de encosto, que é uma linguagem mais da literatura umbandista e muito raramente, às vezes, até algum espírita usa também. Mas é uma palavra, então, que os nossos irmãos de outras crenças, igrejas evangélicas aí têm usado. O indivíduo está com um encosto, quer dizer, está com um espírito. E que espírito é esse? É um espírito humano atrasado e que precisa de oração. É o que Jesus falou, alguns espíritos a gente só domina fazendo preces e fazendo jejum. Só assim nós conseguimos convencer esses espíritos a se afastarem. Então, nós temos que ajudar a eles. Se são espíritos humanos, então nós temos que amá-los também. É o que Jesus fez depois da morte, desceu aos infernos, ao Hades, e foi pregar o evangelho para os espíritos dominados pelo pecado. Mas estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua atenção. Veja aí na tela o nosso e-mail para você nos contatar, dando-nos sugestões e fazendo alguma pergunta que você quiser. Que Deus e Jesus e Maria abençoem a todos nós.